Oi, boa tarde. Dani, boa tarde, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Val. Como é que você está? Aqui tá tudo bem também, Dani. É calor. Eu tô com um pouco de alergia do pólen. Ai, eu tô com gripe, alergia, tô tudo. Tô tudo e um pouco mais. A virose também, né? Acaba não aproveitando o começo da primavera. É, Ô, Dani, vamos no hype do momento, né? Que é o pastor Miguel Oliveira. Um pastor mirim, de 15 anos de idade. Sabe o que eu achei? As pessoas criam um personagem, né? Porque ele cresceu no meio que ele frequentava. Só que eu vou defender um pouco o pastor hoje, sabe? Esse pastor, porque ele 15 anos é uma criança. Então, ele tem adultos atrás dele. E a gente não sabe qual foi o contexto que ele cresceu, né? A criação dele, a família dele. Ele é um ser ainda que quem o protege são os genitores ou quem é responsável tutelar legalmente por ele. E também vou responsabilizar também a sociedade. A sociedade no qual eu vou responsabilizar quem dá a confiança para ele no, ou vai numa igreja, adultos passando a responsabilidade de suas vidas, de cura, de bênçãos, de rezas para um menino de 15 anos. Por quê? Ele ainda não tem uma vivência, ele não tem uma experiência. E sem contar também que uma criança, ela tem que estudar. E existem pessoas que o ameaçam na internet. Porque vamos falar aqui, ele viralizou nas redes sociais pelas suas pregações, curas e também porque ele cobra Pix, né, no final das reuniões. E sua história de vida. Ele disse que nasceu surdo e mudo. Que o 3 anos assim, coitado, né? Assim, às vezes essa é a história que passaram também para ele, né? Então, ele, se fosse mais veiaco, às vezes ele nem ia contar muito essa história meia fantasiosa, apesar que velho também conta, né? Aí, o que ocorreu com ele? Ele foi convidado para todos os podcasts, porque até então ele estava dentro de uma bolha, que era a bolha dele, que ele pregava, orava, que era a bolha dele religiosa. Parece que é da Igreja Assembleia de Deus. Eu não vou falar certeza, porque alguns falaram adventista, mas outros disseram que era Assembleia de Deus. E alguns vídeos que tem dele na internet, ele desde pequeno, ele frequentava as igrejas, né? Então, assim, mas quem levava para a igreja não era a mãe, mas as avós, as tias, e ele, aquele ambiente, ele gostava, ele cantava, ele pegava o microfone, então, assim, se percebia que ele já era uma criança que gostava de estar envolvido ali dentro do contexto da igreja. E ele tomou toda essa proporção, e agora, o que ocorreu também essa semana, que o judicial, ele interrompeu a bagunça, e ele o proibiu de estar fazendo essas pregações, e ele tem que voltar a estudar. Eu acho que um grande problema dele vai ser voltar a estudar. Eu vi que ele fala em línguas, assim, ele falou um inglês lá que todo mundo tirou sarro dele, mas eu vi que ele também tem um grande talento, ele pode realmente aprender a falar em línguas. eu acho interessante isso, né? No Brasil tem esse problema. Quando a pessoa erra, até na própria língua mãe, o outro vem questionar. A gente erra aqui, como é que chama? Esqueci agora em português. Nativos. O nativo apoia, né? Apoia e tenta ensinar a gente numa coisa tão respeitosa, mas o brasileiro não é respeitoso com isso. Um sempre acha que é mais que o outro, um sempre acha que pode mais que o outro. É uma coisa assim, eu posso, eu faço. E aí você vira para a pessoa e fala assim, então fala. E aí você começa a conversar com a pessoa. E ela só sabe falar assim, how are you? E aí dá vontade de dar gargalhada na cara da pessoa, porque falar inglês, nenhum de nós falamos, só o nativo fala. Nós não sabemos gírias,
nós não sabemos minuciosamente igual. Pão francês, eu não sei, em São Paulo, lá na Bahia é outro nome, não me lembro mais, e cada lugar muda. Cacetinho, né? Tem um monte de nome. Exatamente, a gente que é. E é a mesma coisa na língua americana, né? Ou a inglesa. Então, é a mesma coisa. Nunca vamos ser igual o nativo. Podemos ser parecidos, mas não idênticos. E aí você vê, a gente nasceu. Eu também não discuto. Eu não discuto nem por quanto tempo. Eu não discuto e não disputo. Por quê? Realmente tem aquelas pessoas, gente, que é fogo. Menina do céu, quantas vezes tem uma palavra aqui que se fala symmetry. Symmetry, o S, ele é mudo. Então, como a gente coloca I em tudo, então eu falo symmetry, sabe? Com I tudo, tô I. O italiano entende, entendeu? O italiano entende. Aí eu estava falando essa palavra na frente de uma irmãzinha minha do Brasil, né? Aí eu tô lá, symmetry, symmetry. Ela, cosa está a dire? Non capisco. Eu falei, tu não capisco? Eu não capisco! Meu italiano é pé. Eu falei assim, você não entendi, você não entendeu? Ai, que legal. Aí eu olhei pro italiano e falei assim, você entendeu? Ele falou, continua que eu tô te ouvindo, já volta, só vou pôr o fio no computador. Aí o italiano falou, certo, certo quer dizer, claro que eu te entendi. Mas ela continuou para me esnobar, que não tinha entendido. E ela virou pro italiano e falou assim, no, ma io non ho capito bene cosa vuole dire lei. Aí o italiano falou assim, eu entendi perfeitamente. Coitadinha. Aí você vai conversando com a pessoa, gente, porque não é mentira minha. Vai estar aí a Dani que não me deixa mentir sozinha, ou não me deixa contar a verdade sozinha. Dani, você caiu. No... eu não acredito que a Dani caiu. Não é mentira minha. Mas, gente, tem uma coisa aqui que eu vou falar uma verdade. Ela voltou. Ainda bem que você voltou. Ô, Dani, você não vai me deixar... A internet tá horrível. Verdade sozinha ou contar mentira sozinha. Eu falei, mentira não, né? A verdade sozinha. Não é mentira minha. Aí você vai conversar aqui, todo mundo é formado, tá? Aqui todo mundo que chega é formado, é engenheiro, é tudo. É ministro de igreja, é tudo formado. Aí você vai falar com elas, tá falando um português, porque o meu português tá ruim, ruim, ruim. Eu tô conseguindo ficar analfabeta em 2 línguas. Italiano e português, porque muitas coisas eu vou misturar com uma palavra que vem mais fácil em português. Mais que eu falo inglês, mais eu perco o português, não adianta. Mas é. Ui, hoje essa internet. A internet tá ruim, Dani. Vamos tentar continuar, porque a gente tá assim no do pastor. No do pastor, a gente já tá falando mal aqui do povo. Então, assim, é muito chato, cara. É muito chato. Vocês quererem ser melhores que os outros. Nesse ponto, por que eu vou defender o pastor Miguel? Vamos voltar para o pastor Miguel, sim. Porque o Miguel ainda, ele não é uma pessoa ainda que está em plena consciência de formação, tá? E outra coisa, a gente tem que avaliar qual é o contexto dele familiar, qual foi a criação dele, como ele cresceu, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quem é a avó dele. Tudo isso influencia um ser humano, tá? Tanto é que a gente, como estrangeiro no país, a gente vê nossas diferenças e a diferença do nativo, porque tudo influencia no ser humano. E eu acredito que ele, se tem o dom para ser um pregador, ajudar as pessoas doentes, tudo, que ele o faça, mas isso com uma idade mais madura. E também, o que eu não sou a favor é essa petição de dinheiro, de Pix com milagre. Eu acho que a pessoa tem que sentir aquele impacto. E eu também não gosto também pessoas que rasgam o exame pensando que uma oração vai melhorar a pessoa ali, gente, mas a pessoa tem que continuar a cura medicinal, a ciência, tudo. Então, assim, eu vou defender o Miguelzinho. E sabe o que eu acho?
sabe o que eu acho mesmo? O Brasil, ele é um país que eu acho que ninguém explica coisa. Não, tem coisas muito boas, mas tem umas coisas que não dá para engolir, né? Tem umas coisas que é difícil demais. Ai, Mas isso não é o Brasil, isso é algumas pessoas, porque elas vêm para cá, elas continuam igual, elas traz com elas. sim, mas porque também, gente, a massa mesmo que vem para cá, muitas vezes elas frequentam o bar brasileiro, o restaurante brasileiro, a igreja brasileira, e elas não veem mudança, porque ali todo mundo é igual. E aí o que acontece? O que elas veem na cultura, para elas não é interessante. Entendeu? Agora, dele ter falado aquele inglês, para mim, não muda nada, mas eu acredito que para ele ser um pregador, ele tem que realmente estudar, ele tem que ter uma vivência, ele tem que aprender mais. Eu não posso dizer, porque eu não vi ele falar inglês, eu não vi a parte dele falar inglês. Mas ele errou, é a obrigação dele. Ele tentou, entendeu? Ele tentou. Antes das pessoas falassem, nossa, que legal, você errou, mas você tentou. Olha, é assim, pronuncia assim, assim é o correto. Olha, olha, assim poderia ficar mais bonito. Olha, por que você não faz assim? Seria muito mais bonito, ensinaria, né? Não, mas as pessoas preferem criticar. Esse é o problema. As pessoas preferem criticar. Porque eu gosto de ser corrigida. Ah, mas depende também, tá, Dani? Não vem me corrigir com deboche igual essa menina, não, que eu não gostio. Não gostiu, fiquei chateada, assim. Chateada não, né, gente? Chateada é muito grande. Porque Não, eu não, aí ela consegui. não corrigiu, aí ela não te corrigiu. Não, 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 não. Você confunde as coisas. Ela não te corrigiu. Ela foi sacana. Corrigir é mais ou menos assim. Como é que eu posso te ensinar? Ok. Aqui não falo hora, aqui falo ota. E aí eu virar e falar assim: olha, aqui a pessoa não vai entender o hora, vai entender o ota. Então é mais fácil você falar o ota, porque vai ser mais fácil as pessoas entender. Isso é corrigir. Tá? Agora eu ficar assim, ai, eu não tô te entendendo. Ai, como é que é o som? Isso não é corrigir, isso é se exibir. Mas queria. Corrigir é você é no ponto exato. Olha, não é assim, é assim. Por que, que é assim? Porque assim as pessoas entendem melhor, uma forma mais educada de dizer, não vão te entender. Assim é uma. E acabou. E acabou. E é na pessoa. Não é no mundo todo, não é berrando para as pessoas ouvir, é simplesmente. Eu já tive namorado britânico e é Que eu ri também. Eu rio tanto quando, né, o nativo fala assim: nossa, você fala bem. Mas eu acho que falar bem não é um sotaque, nada, é às vezes a expressão que você usa. Eu acho que assim, é como você se comunica. Eu acho que isso é falar bem, né? É você ser entendido. Aí, menina do céu, e aí, minha filha, tem gente que já começa a espalhar. Diz, nossa, o italiano me falou que eu não tenho sotaque, que eu pareço que nasci em Milão. Eu falei, aham. Mas é por causa que eles são educados. O meu namorado falou isso para mim. Eu falei, vai Ai, em eu te Milão. entendo plenamente. Meu inglês tem um sotaque terrível. E eu tenho um sotaque extremamente forte. Tem pessoas que viram e falam assim: nossa, seu sotaque é muito forte. Mas ele falava, por quê? Porque ele é educado. Ele era educado, entendeu? E ele gostava provavelmente do meu sotaque. Então, para ele era legal, né? Gostava. Ai, o meu sotaque é todo americano, é porta, portão. Eu, com meu inglês, minha filha, eu vou na China, volto, vou na Inglaterra, nos Estados Unidos e não tô nem aí. E é verdade, meu inglês. Olha, o meu inglês eu viajo com e tudo aqui, porque italiano fala aqui na Itália, né? Mas quando eu tenho que ir para a Alemanha, para a França, para a Suíça, eu tô indo com meu inglês. How are you, fine thanks? Bom, gente. Gente, não tenha medo. Agora, Dani, vamos fechar com o Miguelzinho. O importante é tentar, o importante é conseguir se comunicar. Esse é o mais importante. Não é uma perfeição, porque se alguém quiser ser perfeição, vai ser professor, vai lá para a escola. Ai, é verdade, gente. Eu tinha um professor de italiano, aquele homem falava bem, tinha um sotaque lindo, que é da Sicília, e além do mais, sabia de política, geografia, tudo, cultíssimo.
Ai, eu queria tanto vê-lo de novo. Ô, Dani, vamos falar então sobre isso. O que você achou do pastor? Você tem a opinião diferente? Você acha que ele realmente é um pilantra ou não? Ou não? Então, eu não gosto de ninguém, não importa a idade, né? Eu não gosto de ninguém pedir muito dinheiro, mas eu também entendo que as igrejas, e sem exceção, elas precisam se manter. Se eles se dedicam àquilo, obviamente, eles têm que ter uma renda. É óbvio, não tem como. Mas eu sou sincera, eu não gosto dessa petição de dinheiro. Mesmo assim, eu acho que as pessoas que frequentam têm que dar alguma coisa por obrigação, já que frequentam o ambiente, né? Porque sabe que aquilo tem que ser mantido. Tem um aluguel, tem a água, tem a luz, tem um café quando chega, tá limpo. É uma realidade, né? Não tem como escapar disso. Mas dessa forma, assim, ficar pedindo, eu não acho muito legal. Mas eu não gosto muito de entrar em detalhes, porque eu não acho que ele também vou criticar ele só porque ele pediu, porque todos pedem, né? A realidade é essa. Então eu não vi assim nada muito uau. E eu também não culpo os pais, porque eu hoje tenho uma visão um pouco diferente. A gente pode dar a criação que quiser para os filhos, mas eles se tornam o que eles querem. Essa é uma realidade. Mas, segundo. Ajuda, talvez, mas às vezes você mostra o melhor lado, melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo outro, e o filho não pega. E às vezes você mostra um nada e o filho se supera 1000 vezes mais. Então depende, né? Mas, segundo as línguas inflamadas, a grande idealizadora dele é a mãe. E a É, mãe, segundo também as línguas, tá, gente? Aqui é tudo fofoqueiro. Eu não sou fofoqueira, então não adianta. Ela disse que que, que a mãe da mãe levava ele para a igreja, tudo. Assim, gente. Ai, ó, olha, levar para a igreja é normal, Val. Qualquer pessoa que frequenta uma não, igreja, ela leva o a filho. idealizadora da figura. Eu posso até acreditar que ele tenha um dom da palavra de pregar, ele gosta de fazer isso. Mas primeiro eu falaria, Miguel, vai estudar, vai ter sua vivência, Uhum. vai se aprimorar, porque realmente esse dom você pode vir ajudar muita gente, mas do jeito que você está fazendo é uma forma ainda que não você tem Não, tempo não, eu acho que qualquer coisa, a criança primeiro tem que estudar. de estudar. Não importa. Só que hoje em dia é muito difícil, né? A partir dos 13 anos, nós não dominamos mais. Se ele ainda obedece ela, que bom para ela, porque hoje é muito difícil uma criança, a partir dos 13 anos, obedecer os pais, né? Eles fazem exatamente o que eles querem. Não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode corrigir, não pode pôr de castigo, não pode nada, né? E no Mas Brasil eu tá sou igual. contra, tá? Eu sou contra. Muito Ah, eu contra. não sou contra, não. Depende como, né? Meu pai me deu uns tapas, minha mãe também, e eu tô viva, não morri, não, né? Então depende. Ok, mas isso aí já ultrapassou. Eu também apanhei, minha filha. Apanhava de vara, de sapato, tudo. Mas Chinelo. Nossa, como eu apanhei de era uma delícia, só que não. Não, Entendeu? delícia não, delícia. Era uma delícia, só que não. Eu sou contra bater. Eu acho que também sou contra a educação positiva que você não pode dar, não. Eu sou a favor de um equilíbrio, né? Gente, vocês sabem, né? Eu não sou mãe. Então, assim, é uma parte assim. É muito complicado, Val, é muito complicado. Quando você Eu, vê a pessoa se afundar na tua frente, você ama, e aí você não te obedece. Não te obedece, porque os professores, antigamente, eles ajudavam os pais. Hoje, pelo que as minhas amigas do Brasil contam, tá? Porque aqui é totalmente diferente. Eu estou falando agora realmente referido só ao Brasil. Os professores hoje entraram em política. E eles ficam politicando dentro do país, dentro da escola, do que realmente cuidar das crianças. Né? Então, se a criança gosta de um político, aí vira as costas, se a criança gosta do outro, reclama, e aí um gosta, outro não gosta, aí critica e descritica. Gente, isso não existe. Ali está para ensinar português, matemática, história, ciência. Não importa o que a criança gosta, não importa o que a criança ouve na casa dela, nesse sentido. E aí é deixada de lado, criticada. Eu tenho uma amiga minha que está passando um problema muito sério com a filha dela. Então, as coisas não são tão simples assim hoje. Os professores hoje,
eles querem obrigar as pessoas a serem uma cópia deles do que eles pensam. E não é assim. Ah, é todos? Lógico que não. Eu tenho 2 amigas minhas que é professora e não fazem isso, mas não é a maioria. É uma pena. Mas, de tudo isso, eu sou ainda a favor de não bater. Porque eu acho que bater não educa ninguém. Tanto é que muitos vivem na cadeia, passa o tempo, 30 anos, volta, comete os mesmos crimes. Cometem. É isso, gente. Muito obrigada pelos novos Ai, a inscritos. gente não pediu like no começo, ó, tá vendo? Eu, Vamos caçador. pedir o like? Ó, gente, eu Ó, pessoal, preciso. deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E aí, Val, o que tem que fazer? Compartilhar e vir comentar. Tá? Gente, vocês não deixam o dislike, não, que ela fica O dislike não precisa, gente. A gente é tão boazinha, tão facinha, facinhas. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Beijo, Dani. Beijo. Beijo.